Pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente aqui do canal. Vamos estar reagindo a um outro canal aqui do YouTube, tá ligado? Só que esse canal é a respeito de animes. Deixa eu ver aqui como é o nome do canal mesmo. O nome do canal é Psicologia dos Animes, mano. Achei muito interessante. E o que está escrito sobre o canal é: esse canal é para todos os apaixonados por animes que queiram entender como funciona a mente dos personagens, tá ligado? E vamos ver o que ele tá trazendo, tá ligado? Tipo, contando o que passa na mente do personagem e tudo mais. Achei muito interessante, tá ligado? Eu queria estar reagindo junto com vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo aqui também no canal, que de certa forma é um react de animes, tá ligado? Só que em vez de ser música, é ele contando a história do personagem, mas tipo, na mente do cara, que o cara é um psicólogo, só que de anime, tá ligado? Então é isso, família. Vem cá, vamos lá reagir comigo. Deixa eu botar aqui na tela principal. E o título do react do nosso react de hoje é Itachi e a dor da decisão. Psicologia Naruto. Mano, é um pouco longo, mas vamos ver. Vem comigo, tô ansioso. Vem comigo em 3, 2, 1, bora. Quem puder também se inscreve no canal do parceiro aí, tá ligado? Que provavelmente ele quebra, mano. As pessoas geralmente são mais bem persuadidas pelas razões que elas mesmas descobriram do que por aquelas que seguiram na mente dos outros. Porra, visão, mané. Papo reto. Blaze Pascal. Psicologia dos Animes, episódio 183, Itachi Uchiha Naruto. Eu sou Rafael, psicólogo, e não é ser Hokage que te torna conhecido, mas sim quem é reconhecido por todos que se... O Itachi falou isso pro Naruto quando ele encontrou o Naruto pra conversar com ele e o Naruto quis atacá-lo. Toma, essa eu lembro. Torna Hokage. Hoje a reflexão, finalmente, é sobre Itachi Uchiha. Tem spoiler de todo o anime de Naruto. Tinha que ter, né? Vamos lá. Lógico. Não, vou deixar com a luz apagada mesmo. Eu sempre gostei muito do Itachi, eu sempre fui mais introvertido e quando eu assisti o anime de Naruto, eu também era bastante tímido. E somado com a minha introversão, isso impedia eu de fazer muita coisa. Então eu era muito julgado por ser alguém quieto, às vezes até antipático. E o Itachi me deu um conforto, pois ele era um personagem quieto, mas mesmo assim as pessoas gostavam dele. E ele se tornou um dos personagens meus favoritos dos animes até hoje por causa de... Ele também é meu personagem favorito dos animes, principalmente de Naruto, mano. Porra. Justamente desse aspecto, dessa característica da personalidade dele. Itachi é marcado como um personagem misterioso, extremamente poderoso e que não sabemos muito sobre ele no começo. E quando descobrimos sobre sua história, ficamos chocados sobre quem ele era de fato. Egoísta ou extremamente altruísta. Várias dualidades pairam nesse personagem, que sofreu bastante, mas também fez muita gente sofrer. Eu não li o mangá de Naruto, na época eu fui acompanhando pelos episódios que saíam semanalmente. Eu quando eu descobri o passado dele, fiquei muito contente por saber que ele não era meio que um vilão, como eu imaginava, apesar de tudo que ele fez. Afinal, Itachi é um dos personagens que tem como marca um massacre causado por ele. Não, porque eu tô me arrepiando, mano. Misterioso, Itachi é um iceberg de profundidade, solidão, introversão e culpa. Então, vamos entrar no mundo de um dos melhores personagens já criados, que sempre merece vídeos longos. Afinal, explicar o comportamento desse personagem é algo complexo por si só. E esse vídeo não fará apenas você questionar o personagem em si, mas questionar a si mesmo. Até que ponto somos egoístas? Até que ponto fazemos as coisas apenas para nos sentirmos bem? Esse dilema sempre esteve presente em mim e quando vemos a história do Itachi, não tem como não questionar isso também. Afinal, ele fez tudo aquilo para proteger Konoha, o Sasuke, ou ele fez tudo isso para sofrer menos? Tudo para si mesmo. É realmente difícil entender o Itachi. Os outros personagens da história têm pouca ideia do que se passa na cabeça dele. Suas motivações e seus objetivos, por muito tempo, sempre foram algo que gerou dúvida em todo mundo. Ao mesmo tempo que ele poderia ser egoísta, ele também salvou uma aldeia inteira. Itachi era filho de Fugaku e Mikoto, dois ótimos ninjas, então era bem visível que ele teria alguma pressão também. E foi justamente isso que aconteceu. A infância do Itachi foi algo bem complicado, foi justamente na época escolha, mano. Então desde pequeno ele viu os horrores dos conflitos e entendeu que o mundo era um lugar cheio de problemas, e ele não poderia fugir disso. Fugaku ensinava a ele que a guerra ninja era uma guerra entre nações, e não entre pessoas. E era isso que tornava mais fácil alguém tirar a vida do outro na guerra. Com isso, Itachi, mesmo pequeno, começa a tentar procurar sentido para o mundo, sentido para sua existência. Ele faz a pergunta para Orochimaru sobre esse sentido no mundo. E Orochimaru diz que não existe sentido, justamente porque não somos eternos. A cabeça do Itachi fica cheia de conflitos nesse momento, porque diferentemente da maioria das crianças, Itachi questionava o mundo de uma forma muito profunda. Quando ele chega nessa conclusão do Orochimaru, ele meio que tenta dar um fim à sua própria vida. Isso mostra que sua visão de mundo era muito diferente da visão que o mundo poderia proporcionar a ele. No meio da queda do penhasco, ele desiste de morrer e cita as
seguintes palavras: a vida começa, a vida se vai e a vida é uma batalha. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas com um senso mais forte do significado da vida têm cérebros conectados de forma eficiente. Um sistema cerebral chamado de rede de modo padrão, que eu vou falar mais já já, consiste em áreas que estão funcionalmente conectadas para suportar o processamento do eu, incluindo o processamento interno. É o sistema que é ativado quando não estamos envolvidos em uma tarefa especificamente. Normalmente é ativado quando pensamos em nós mesmos ou nos outros, quando divagamos ou viajamos mentalmente para o futuro. Em um maior sentido de significado de vida, está associado a um subconjunto específico da grande rede de modo padrão que inclui regiões de processamento emocional no sistema límbico. E o Itachi é um personagem que, vamos dizer assim, teria essa rede de modo padrão mais ativada. Itachi estava buscando um significado para a sua vida, depois de meio que perder esse senso, devido a várias tragédias que ele observou na sua vida, coisas que ele observou muito cedo, já que, como um estudo recente mostrou, a falta de significado promove a solidão. Curiosamente, maiores sentimentos de solidão estão associados a conexões cerebrais ineficientes. E toda essa situação mexeu com a personalidade dele no geral bastante. Tanto que ele não gosta de guerras, o que gerou nele um comportamento mais voltado ao pacifismo. Ele queria basicamente eliminar todas as guerras do mundo, um objetivo nobre, porém um objetivo gigantesco e muito pesado para apenas uma pessoa. E vemos o quanto isso determinava suas futuras ações. Ele foi ganhando responsabilidade na vida muito cedo, em uma idade muito precoce, muito parecido com o que houve com o Kakashi. Itachi se esforçava muito por causa desse enorme objetivo. Ele já era um gênio por si só. Com seu treinamento pesado, ele se transformaria em um dos personagens mais fortes da história de Naruto. Era esse justamente o objetivo dele no final. Porém, quando o Sasuke nasce, seu propósito de vida começa a mudar. Após o nascimento do seu irmão, a alegria do Itachi aumentou. Agora ele não tinha mais apenas o objetivo de se tornar o mais forte, mas também de se tornar o mais forte para que o Sasuke pudesse viver em um mundo de paz. E tudo isso o Itachi pensava quando ainda era uma criança. Isso é um irmão, nessa época também que Itachi tá ligado? perdia um amigo importante de seu time. E nesse momento ele sentiu uma dor forte pela primeira vez em sua vida. Naquele momento, ele entendia o sentimento de não querer perder algo precioso. Traumas podem mexer bastante na nossa personalidade e meio que resetar ela de alguma forma. Os efeitos da exposição ao trauma na infância têm sido repetidamente associados ao desenvolvimento de transtornos de personalidades e traços de personalidade que são desadaptativos. A exposição ao trauma tem a propensão de causar mudanças permanentes no cérebro, produzindo mudanças correspondentes na inteligência, reatividade emocional, felicidade, sociabilidade e outros traços que antes eram considerados definitivos para a vida. Itachi sofreu pelo peso que era colocado nele logo muito cedo na vida. Ele sofria do peso que depositavam nele e do peso que ele depositava em si. Eu tenho um recado rápido vai entrar pra no você. seu agora, compadre. Por quê? Perdoe-me. Mas não sei fora. Mesmo. Então, com isso, poucas pessoas conseguiam entender ele de fato. Itachi era uma criança muito à frente do seu tempo, então ele entendia mais ou menos onde as pessoas chegariam em determinado ponto. Itachi era um grande observador. Os melhores observadores são menos opinativos. Se você opera com opiniões, você observa para confirmá-las ou refutá-las. Se você tem uma mente aberta, como um grande cientista ou escritor, você é mais capaz de ver as coisas como elas são, não como você quer que elas sejam. George Orwell, um dos maiores observadores, descreveu esse processo. Não quero abandonar a visão de mundo que adquiri na infância. Enquanto eu continuar vivo, e bem, vou continuar, amar a superfície da Terra e ter prazer em objetos sólidos e pedaços de informações inúteis. Tendo que lidar com decisões importantes mesmo cedo na vida, Itachi acabou por não se permitir sonhar, ou ter a sua própria vida. Ele foi jogado a tomar duras decisões. Eu não tinha pensado nisso não, mano. Então seu amadurecimento foi forçado e isso trouxe graves consequências a ele. Desde criança, Itachi era meio que o orgulho de sua família. Sasuke via ele como um modelo a ser seguido, e seu pai sempre acabava comparando ele com o Sasuke de forma negativa, criando um sentimento de inveja e admiração do Sasuke por ele. Mas isso fica pro vídeo completo do Sasuke. Inclusive, essa relação entre os dois é algo marcante por si só, em quem viu o anime. Talvez Itachi tivesse que fingir em muitos momentos sobre o que de fato estava sentindo pelo seu irmão. E tudo isso, na visão do Itachi, era com o objetivo de proteger o Sasuke, já que ele precisava passar uma imagem para o seu irmão, sobre aquilo que ele não era. Além da inteligência e de suas habilidades que sempre pareciam maiores do que dos colegas de sua idade, Itachi sempre aparentou ter mais maturidade também do que sua idade cronológica, como se tivesse anos à frente do seu tempo. E não apenas na questão do talento como ninja, mas na sua questão emocional também. Porque mesmo sendo um prodígio, ele jamais foi arrogante com os mais fracos. Ele sempre foi mais ponderado também, além de ter uma enorme facilidade em entender e valorizar o poder dos outros. De fato, o Itachi na sua infância já parecia ter vivido muitos anos. A maturidade é debatida na literatura médica, uma vez que exames de neuroimagem mostram que o cérebro amadurece até os 20 anos. O lobo frontal, que rege funções executivas como memória de trabalho,
trabalho, impulso e autocontrole, além do planejamento e gerenciamento de tempo, está entre as últimas áreas cerebrais a amadurecer. E isso vai ocorrer por volta dos 26 anos. Existem diferenças do cérebro do adolescente. O córtex pré-frontal, que é a região responsável por inibir comportamentos mais impulsivos, ainda não está totalmente completa nessa fase, o que deixa o adolescente com atitudes mais impulsivas. Isso tem uma vantagem, visto que essa falta de controle cognitivo gera um comportamento de risco, mas que também é importante para que o adolescente ganhe experiências que o ajudarão na vida adulta. Mas entre todos esses aspectos, a introversão é o que mais marca o Itachi. Itachi sempre foi muito quieto e imerso em si mesmo, muito diferente do Deidara e do Hidan, por exemplo. Introversão que, por sinal, pode ser vista nos primeiros meses de vida. É possível perceber esses traços de introversão em crianças com 4 meses, por exemplo. De acordo com o pesquisador Marty Olsen-Laney, os cérebros de introvertidos e extrovertidos podem usar diferentes vias de neurotransmissores e eles podem favorecer diferentes lados do seu sistema nervoso. Os introvertidos preferem o lado parasimpático, o sistema descansar e digerir, em oposição ao sistema simpático, que desencadeia a resposta de luta, fuga ou congelar. Além disso, um estudo publicado na Journal Neuroscience descobriu que os mais introvertidos têm massa cinzenta maior e mais espessa em seus córtex pré-frontais, que é a área do cérebro associada ao pensamento abstrato e à tomada de decisões. Pensando, refletindo, quieto e com uma expressão neutra, vemos isso no Itachi praticamente o anime inteiro. Talvez ali a Izumi seja a pessoa que mais percebeu isso nele, que mais o conhecia. Mano. Os dois eram mais próximos. Infelizmente, né, eles acabaram não ficando juntos ou algo assim. A introversão, assim como o lado mais fechado e isolado, tem os seus lados positivos, tem as suas faces positivas, permitindo que a pessoa reflita mais e foque mais na resolução de problemas, assim também como pode causar grandes sofrimentos aos indivíduos, que escolhem se isolar por completo. No estudo do comportamento atual, embora sabemos que introvertidos não têm nenhum tipo de vantagem, inteligência ou algo assim, eles parecem processar mais informações do que outros em qualquer situação. Então eles saem melhor em ambientes silenciosos, interagindo um a um. Além disso, seus cérebros são menos dependentes de estímulos externos e recompensas para se sentirem bem. O que pode acontecer de negativo é o introvertido sofrer de um isolamento autoprovocado. E aí pode ser que a introversão, nesse caso, se torne algo ruim, pois acaba impedindo o indivíduo de fazer muitas coisas por causa dela. E introversão é um espectro. Então as pessoas vão ter mais extroversão, menos introversão. Não é algo definido por completo. Ah, eu sou uma pessoa 100% introvertido ou 100% extrovertido. É um espectro, é margens, é porcentagens. Eu, como introvertido, tem horas que eu gosto de falar com muitas pessoas e estar em locais com muita gente. Raramente, mas, né? Mas tenho. Da mesma forma que tem pessoas que tem certo dia que não quer falar com ninguém, tá no momento deles, tá ligado? Então a intensidade que cada um tem é diferente. Itachi cada sempre um foi tem uma muito personalidade diferente. Questionava o valor da vida, o ciclo dela, o significado de sua aldeia. Tudo isso foi importante para as decisões dele. O Gaku botou uma pressão no Itachi também, mano. Cedo na vida, entendia a dor de viver, a dor de perder pessoas. Porém, ele sempre escondia esse lado mais profundo dele. As pessoas não o entendiam, principalmente seu pai. Então ele mostrava uma outra face para as pessoas. E aí é nesse momento que entra a importância do Shisui para ele, que era uma das únicas pessoas que fazia questão de ouvir, justamente pela semelhança que os dois tinham. Itachi tinha ali como seu melhor amigo o Shisui. Os dois eram bem introvertidos, os dois não gostavam de métodos cruéis para lidar com as situações, os dois queriam um mundo de paz e acabavam se entendendo muito bem. Os dois também eram bem questionadores. Shisui costumava falar para o Itachi que sempre tínhamos que considerar duas posições distintas, e analisar todos os lados, e ouvir diversas opiniões. Por isso que para os dois ficava cada vez mais difícil simplesmente deles acreditarem em um tipo de viés específico ou algo assim, o que acabava deixando eles com uma visão mais ampla da vida. Tanto que o Itachi não ficava próximo apenas de seu clã. Ele não segue o clã Uchiha cegamente, o que basicamente seria normal, visto que quando estamos em um grupo tão fechado como eram os Uchiha, Shisui falava, habilidade de observar vários pontos de vista. Esse hábito de sempre procurar entender todos os lados acabou desenvolvendo o lado mais empático do Itachi. Ele acabou desenvolvendo um senso de empatia enorme e uma preocupação genuína com as pessoas ao seu redor e com o futuro delas. A opção que ele encontra primeiro para a solução dos Uchihas contra o pessoal de Konoha é o Genjutsu. Essa é a primeira opção que ele encontra. No momento que ele precisa fazer aquela decisão extrema de destruir Também um vídeo grande tem que ter anúncio, né? seu clã reflete um pouco de como aquela decisão foi difícil pra ele. Ele se lamentava em cada situação. Aquilo era um tormento para ele. Era uma decisão difícil para alguém tomar. E que após aquilo ele foi meio que morrendo aos poucos. Não fisicamente, mas a introspecção que ele tinha foi ficando mais forte e ele acabou se isolando mais ainda, o que causou danos enormes a ele. Existe uma forte ligação entre estresse e depressão. Uma abordagem poderosa adotada para identificar conexões entre estresse e depressão é estudar pares de gêmeos idênticos e fraternos. Kenneth Candler e seus colegas estiveram
estiveram na vanguarda dessa abordagem experimental e demonstraram conclusivamente que existe uma relação causal entre eventos estressantes na vida e o início da depressão. Com base em dados coletados de quase 2.000 pares de gêmeos femininos, o que foi observado nesse estudo é que, em todas as características estressantes da vida, a ocorrência de um grande estressor na vida foi significativamente associado ao início de um episódio depressivo nos próximos 2 meses. Essa relação foi altamente significativa e válida tanto para gêmeos fraternos quanto para gêmeos idênticos. Dos 15 tipos de eventos estressantes da vida, 11 foram associados ao início de um episódio depressivo no mesmo mês e outros 2 foram associados a um episódio depressivo nos meses seguintes. Não houve evidência que sugerisse que um episódio de depressão precipitasse a ocorrência de um evento estressante na vida. E muito se fala em como o Itachi, em muitos momentos, parece sofrer de algum tipo de depressão. E faz muito sentido levando em conta todo o estresse que ele sofreu. Era muito provável que isso realmente acontecesse. O Itachi tinha alguns sonhos, um deles de se tornar Hokage. De fato, ele tinha planos para um objetivo maior, que envolvia muita coisa, não apenas ele. Com isso, ele acabou se negligenciando muito nesse processo. Durante o evento do massacre do clã Uchiha, ele entrou em profunda dissonância cognitiva. Ele tinha seus ideais e sua personalidade, e tinha o dever a se fazer, e tinha o amor que ele sentia por sua família. Nesse momento, os seus objetivos se contrastam com suas ações, e criavam uma situação de grande sofrimento para ele. Além de ter que tomar uma decisão preto no branco, uma coisa que ele não gostava de fazer. Com isso, Itachi acabou tendo que decidir exterminar todo o seu clã, suas famílias, as pessoas próximas a ele, pelo bem da aldeia da Fuma, pelo bem de seu irmão, Sasuke, para protegê-lo. Além de já ter perdido a confiança e a admiração pelo seu clã, ele precisava basicamente... Deixa aqui nos comentários, família. Foi justo fizeram com o Itachi? Foi justo que ele fez massacrar o clã pra poder salvar a vida e o irmão? decidir entre seu clã e sua aldeia. Itachi entrava em um mundo onde ele precisava tomar uma decisão, uma dura decisão. Uma decisão é sempre algo difícil de tomar, porque geralmente envolve duas coisas com pontos positivos e negativos, de forma bem similar. Ao tomar uma decisão, formamos opiniões e escolhemos ações através de processos mentais que são influenciados por preconceitos, razão, emoções e memórias. O simples ato de decidir apoia a noção de que temos livre-arbítrio. Pesamos os benefícios e os custos da nossa escolha e depois enfrentamos as consequências. Os fatores que limitam a capacidade de tomar boas decisões incluem informações ausentes ou incompletas, prazos urgentes e recursos físicos ou emocionais limitados. E como escolhemos entre duas opções que parecem totalmente igualitárias, têm danos e pontos positivos muito semelhantes. A tomada de decisão geralmente envolve uma mistura de intuição e pensamento racional, fatores críticos, incluindo preconceitos pessoais e pontos cegos. São muitas vezes inconscientes, o que torna difícil operacionalizar totalmente ou controlar a tomada de decisões. Itachi teve que limitar a quantidade de opções que ele tinha, porque quanto mais decisões temos, mais fadiga mental temos para decidir, a chamada paralisia da escolha. É um paradoxo, porque quanto mais opções temos, mais sentimos paralisados em escolher, porque quando escolhemos algo, significa que abrimos mão de muitas coisas. Como cita o pesquisador Christopher Dwyer, existem dois tipos de racionalização em que as pessoas dele tá muito bom, a prospectiva e a retrospectiva. A racionalização prospectiva refere-se à racionalização de uma decisão antes de tomá-la, enquanto a racionalização retrospectiva refere-se à racionalização de uma ação depois do fato. Itachi ficou por muito tempo na racionalização prospectiva, avaliando sua decisão antes de tomá-la. E o que impacta nossas decisões são basicamente dois fatores. Somos todos seres emocionais que, na maioria das vezes, agem com base em tomada de decisões intuitivas e viscerais. E dois, não gostamos de estar errados. Então a racionalização prospectiva refere-se à racionalização de uma decisão antes de tomá-la, enquanto a racionalização retrospectiva refere-se à racionalização depois de tomar. E a distinção aqui é importante, especialmente se soubermos, no fundo, o que estamos a fazer. Se estivermos cientes da nossa má escolha antes de agirmos de acordo com ela, então realmente não temos nenhuma desculpa, além de nossa decisão ser o resultado de querer tomar essa decisão. Ou seja, isso é algo emocional. O que facilita a crença contínua nessa perspectiva é que, na realidade, os nossos julgamentos intuitivos estão certos na maior parte do tempo. Só que, obviamente, seguir o instinto o tempo todo não vai funcionar. Só que, por outro lado, se você aplicar uma decisão sem sentimentos, vai aumentar significativamente as chances de tomar a decisão correta. E o Itachi parece ter tomado essa decisão de uma forma pouco emocional. Mas não foi bem assim. Na verdade, ele usou os dois lados. Itachi, com a decisão que tomou, também escolheu viver uma vida de solidão, se distanciando de manter relações próximas com as pessoas, até mesmo manter distância do Sasuke, que era a pessoa mais importante pra ele. Mesmo antes do massacre, ele entrou em um modo onde ele simplesmente bloqueava todas as suas emoções. Ele ficou distante de todo mundo mais ainda. Ele teve que assumir uma versão para que o Sasuke o odiasse, para instigar o Sasuke a se tornar mais forte, ao mesmo tempo que ele sabia os reais danos que ele estava causando
causando no Sasuke. Pesquisadores encontraram várias diferenças nos cérebros de pessoas solitárias. Essas manifestações cerebrais foram centradas no que é chamado de rede modo padrão, um conjunto de regiões cerebrais envolvidas no nosso processo interno. Pensamentos internos, como relembrar, planejar o futuro, imaginar e pensar nos outros. Os pesquisadores descobriram que as redes padrões de pessoas solitárias estavam mais fortemente conectadas e, surpreendentemente, seu volume de massa cinzenta em regiões da rede padrão era maior. Pensamentos mudam estruturas físicas em nosso cérebro. Então, ficar envolto de comportamentos mais introspectivos pode sim até mesmo aumentar essa região, como poderia ter acontecido com Itachi. A solidão também se correlacionou com as diferenças no fórnix, um feixe de fibras nervosas que transportam sinais do hipocampo para a rede padrão. Em pessoas solitárias, a estrutura desse trato de fibra era melhor preservada. Usamos a rede de modo padrão ao relembrar do passado, visualizando o futuro ou pensar em um presente hipotético. O fato de a estrutura e a função dessa rede estarem positivamente associadas à solidão pode ser porque as pessoas solitárias tendem a usar mais a imaginação. Elas usam as memórias do passado ou as esperanças do futuro para lidar com seu isolamento social. E o Itachi era solitário em vários aspectos, não só na questão física, visto que ele só tinha basicamente o Kisame. O Itachi não podia contar com ninguém, ele tava sozinho e deveria ficar sozinho. E o Kisame sabia, mano, porque ele meio que tinha um plano que só ele poderia entender, só ele poderia saber. E com isso podemos imaginar a enorme solidão que ele sentia. Antes do Itachi derrotar o seu pai, Fugaku alertou que o seu sofrimento estava apenas começando e não iria acabar ali. A rede de modo padrão está mais conectada no cérebro de pessoas solitárias, como é o caso do Itachi. Então percebemos o Itachi mais solitário antes do massacre e muito mais ainda após o massacre. Esse isolamento que ele passou pode causar vários danos na gente, semelhantes ao que a gente passou há alguns anos atrás. A pesquisadora Lívia Tomiva e seus colegas conduziram um estudo para descobrir os efeitos do isolamento social no nosso cérebro. O objetivo era ver se eles poderiam criar uma experiência experimentalmente induzida de isolamento social para determinar quais regiões cerebrais estão envolvidas na condução da necessidade de interação social. Mesmo Itachi estando na Akatsuki em volta de várias pessoas, ele não podia ser ele mesmo, ele tinha que guardar vilão, muita coisa, ele então era de certa vilão, forma ele era estava herói. isolado. Ele teve que fingir um comportamento por muito tempo. Nesse estudo, eles descobriram que um período agudo de isolamento social, seguido por uma pista para desencadear a conexão social, resultou um aumento da atividade dos neurônios dopaminérgicos do mesencéfalo, que estão envolvidos em desejos e recompensa. Essa foi a mesma região que é ativada por desejos alimentares. Ou seja, a grande descoberta nova desse estudo é que privar uma necessidade social evoca uma assinatura neural do desejo social em uma região semelhante, a área tegmental substancial nigra ventral, que responde a sinais de comida quando se está com fome. Assim, as pessoas que são forçadas a ficarem socialmente isoladas anseiam por interação social da mesma forma que uma pessoa faminta anseia por comida. A vida do Itachi após o massacre era tudo menos uma vida significativa. Era uma vida solitária e de tormentos. No padrão, se ele né, ansiava mano? por uma interação social, ele não podia ter. Itachi foi vítima de suas próprias escolhas. Ele cometeu diversos crimes, mas fez ele não teve muitas escolha pessoas mesmo. sofrerem, crianças, adultos e famílias. Kishimoto mostra nessa parte e com esse personagem o impacto de nossas decisões. Itachi foi sim um monstro para várias pessoas. Ele foi o objeto de ódio de muitos, inclusive para a pessoa que ele mais amava, pois ele participou totalmente dos traumas que o Sasuke sofreu. Itachi com isso teve que se apegar a algumas situações e algumas pessoas, com a aproximação que ele teve do Naruto, que era a pessoa que não desistia do Sasuke. Aquela conversa que ele tem com o Naruto depois é bem interessante nesse aspecto, porque ele percebe que o Naruto não vai desistir do Sasuke, porque o Itachi lá na infância já tinha entendido o que era ter um amigo, e que assim como lá atrás ele salvou seu amigo sem pensar nas consequências, ele acredita fortemente que o Naruto faria o mesmo. Todo o plano que o Itachi fez, tudo chegou exatamente onde ele queria, e o Sasuke chegou até ele. A luta dele pra mim contra o Sasuke é uma das melhores lutas do anime, não pela questão de efeitos visuais, mas sim por tudo que envolvia ela. O final dela é absurdo, bastante simbólico sobre o que foi tudo que o Sasuke significava para ele. O sorriso do Itachi no final significava que ele tinha alcançado algo, mesmo com a dor do que tinha sido feito. Que apesar das coisas não terem acontecido exatamente como ele queria, algumas coisas no final tinham feito algum sentido e alguma coisa tinha valido a pena. Itachi, apesar de tudo, não demonstra um grande sentimento de culpa pelo que fez. Ele percebe que o que fez de alguma forma era a única coisa que de fato ele deveria poderia ter feito naquele momento. Ele apenas meio que se arrepende quando ele retorna do Edo Tensei e percebe que as atitudes dele causaram um efeito contrário do que ele queria no Sasuke. E é apenas nesse momento que conhecemos o verdadeiro Itachi. O verdadeiro Itachi por detrás da máscara que ele tinha durante todo esse tempo. São nesses momentos que ele consegue novamente ser ele mesmo, perto de seu irmão, mostrando um arrependimento por não ter ficado ao lado dele durante todo esse tempo. Itachi percebe então que poderia ter tomado outras atitudes. A questão é que Itachi, independente da decisão que ele iria tomar, ele seria considerado alguém egoísta. A questão é que as escolhas dele, como qualquer escolha, teve consequências. E é isso que é ser adulto. É escolher, seguir e aceitar aquilo que você escolheu. E as consequências. Itachi escolheu assumir toda a culpa, ser um objeto de
episódio. No seu, de fato, último momento, Itachi mostra um alívio. Um alívio de ter conseguido, ao menos, proteger e salvar o seu irmão. Itachi foi e sempre será um dos personagens mais emblemáticos dos animes. Pelo seu poder, pelo seu jeito, pelas suas escolhas, pela sua empatia e também pelo seu pragmatismo. Toda ação tem sua consequência. E o Itachi pagou um preço muito alto. Ele não pôde ficar com sua família, não pôde ficar perto da pessoa que ele amava, e teve que suportar o gosto amargo da solidão. É um personagem que mostra que uma das coisas mais dolorosas da vida é o isolamento autoimposto. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Que isso, com certeza, toma, escreve e like. Mano, e aqui, pô, Rafa, antes de mais nada, Rafael, toma sua, mano. Porra, que tu explicou tudo do Itachi, tá ligado? E caralho, mano, tipo assim, não tem como julgar a questão do Itachi, tá ligado? Porque foi uma decisão difícil botar o cara em uma goma de 2 facas. Uma faca, 2 gomos. É, um negócio assim. Então, qualquer decisão que ele tomasse, ele ia ser egoísta ou então ia ter consequências, que nem você falou aqui, tá ligado? Mano, o Itachi é muito foda, tá ligado? Tudo que ele fez, acho que se botar hoje em dia, acho que ninguém faz. E no anime, acho que mais ninguém faria, tá ligado? Tanto que ele foi nerfado pra poder dar continuidade, tá ligado? Porque o Itachi era forte pra caramba, tinha os ideais dele muito bom, tá ligado? Convicções, o cara era pacificador, tá ligado? E ele foi o herói, ele foi um herói e um Hokage, só que das sombras. No silêncio, tá ligado? Ele trabalhava no silêncio. Muito foda, mané. E, porra, sensacional, mano. Sensacional mesmo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo vídeo. Trouxe um personagem muito foda. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, pessoal, mas vale muito a pena assistir, tá ligado? Ficou muito bom, mano. Papo reto. E obrigado a você por ter assistido aqui o vídeo do início ao fim. Obrigado aí por ter dando aquela moral, beleza? Vou trazer mais vídeo aqui do Rafa, Psicologia dos Animes, gostei demais. Já sou inscrito, se inscreve aí, vai lá na página do Rafa, mano, tá muito foda. Obrigadão por tudo, família, e até o próximo vídeo. Valeu, fui.